Querida igreja, a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todo aquele que confessou seu glorioso nome, dando continuidade às nossas exposições sequenciadas. Vamos entrar hoje no capítulo 7 de Êxodo. Peço que a igreja abra a Escritura. Capítulo 7 do Êxodo. E vamos examinar hoje dos versículos 1 até o 13º. Êxodo 7, de 1 a 13. Lembrando aqui da escola dominical e da palavra que nós tivemos, e a gente lê em Deuteronômio: mate o seu pai e sua mãe. E hoje nós vemos aquilo que nós falamos. O mundo, nós com ele estávamos mortos. E se vem uma outra voz, vem algo tentando nos desviar disso aqui, que ele esteja morto para você, não considere. Nós não precisamos matar ninguém mais. O mundo está condenado e morto. Oh Deus, tem misericórdia. Êxodo 7, de 1 a 13, eu lerei, a igreja sentada como está, de forma reverente, atenta, como já foi orado aqui. Prestem atenção naquilo que o nosso Pai tem para nós. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Era Moisés de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Amém. Senhor, a tua palavra está aberta, Pai. Já foi dito aqui que o Senhor é o Deus que resgatou a cada um que confessou ao teu Cristo do nosso cativeiro e nos tem conduzido pelo deserto da vida. E é um Deus que jurou, pelo próprio nome, que nos entregaria a Canaã celestial, Pai. Aquela Canaã que Abraão aguardava. Não é a da terra, é a do alto. Nos fala, Deus, nos fala ao coração, acalenta o nosso espírito, nos mostra o quão carentes nós somos de Ti e nos mostra aquilo que o Senhor fez lá atrás, faz hoje e continuará fazendo por aqueles que são Teus, os filhos de Israel, o verdadeiro Israel do Senhor, como Paulo nos informa. E é em nome de Cristo, Pai, que nós oramos, o Deus que se encarnou, é que nós te clamamos essa bendita misericórdia Tua. Amém. Queridos, na continuidade dessa exposição aqui, me saltou aos olhos que até aqui, de forma bem breve, nós vimos que os próprios israelitas, mesmo instruídos por Moisés, mesmo já sabendo que o Deus dos seus antepassados ouviu o clamor e desceu, eles continuam crendo que eles podem resolver o seu problema. Nós vimos aqui na pregação, nas pregações anteriores, né, que Faraó devia estar pensando que estava faltando serviço para o povo, né, que o povo estava querendo adorar um Deus ali que ele nunca tinha ouvido falar. E Faraó
ordena que fosse cortada a palha que era dada a eles para a feitura dos tijolos que eram para as construções. Eles mesmos teriam que ir atrás dessa palha e produzir a mesma quantidade dentro daquele tempo que eles entregavam aqueles tijolos. Em primeiro momento, o povo vai e tenta. Eles vão atrás da palha e tentam juntar os restolhos, como a Escritura diz. E vendo que eles não podiam, eles não iam dar conta, eles vão tentar negociar com o pecado, com o Egito. E a gente vê que não tem negociação. Nós vimos aqui no provérbio dizendo que há coisas que não têm limite. Sempre dirá mais, mais. E o pecado é uma delas. Não há como negociar com o pecado. E assim, nós fomos sendo conduzidos por esses 6 capítulos até então, e vemos agora, no capítulo 7, que Deus vai entrar em ação. O povo cansou, o povo desanimou. Num primeiro momento eles ficaram até animados, né? Oh, Deus lembrou da gente e tudo. Mas nós lemos aqui anteriormente que eles já não estavam dando ouvido a Moisés porque estavam com ânsia de espírito, desanimados. Estavam carregados. A gente vê isso muito acontecer, né? Pessoas vão se achegando à igreja, se empolgam. Foi orado aqui também o resgate desse primeiro amor, né? Está querendo trabalhar, movimentando e tudo. E vai passando o tempo, as pessoas vão vendo que geralmente as promessas que elas ouviram aí nas televisões, nas redes sociais de prosperidade, você nunca mais vai ter problema, vem para a igreja que tudo vai ser resolvido, vai se tornar as mil maravilhas, coisa que nós não pregamos aqui, que diga-se de passagem, nós pregamos a Escritura. Eles veem que essa teologia da prosperidade não se cumpre. E as cargas, os pesos, os fardos começam de novo a chamar a atenção. Aquela anestesia inicial, né, de participar de uma comunidade e tudo, ela vai perdendo o efeito. E o cansaço vem. E aí Deus entra em cena. Como nós vemos aqui, nós vemos Deus tomando essa dianteira. Em primeiro momento, Moisés reluta. Nós vimos isso aqui em 3:11, 4:1, 4:10, 4:13. Moisés queria de toda forma escorregar de lado, né? Senhor, chama qualquer outro, mas não me chama não, Senhor. Eu sou de boca pesada, eu não consigo falar. E Deus, Moisés assim, Moisés assado, Deus pacientemente, o Criador do universo, pacientemente, como Ele faz conosco, nas nossas desculpas, na nossa malandragem, Ele vai conduzindo, Ele vai informando. E algo vai ficando muito claro. Mesmo o povo tentando, eles não podiam sair daquela situação. E essa é a situação do mundo hoje. O mundo vai tentar, treinamentos, cursos, influências nas redes sociais, faça isso, não faça aquilo, 10 passos para alcançar a felicidade, 5 tais coisas para que você tenha paz. E o mundo vai criando esses, como eu costumo chamar aqui, né, os band-aids em cima de fratura exposta. A fratura está cheia de bicho, toda podre, e o mundo chega e põe assim um band-aid. Não, está tudo bem, você vai ter felicidade. Não há felicidade fora daquilo que Deus faz por nós. Em nossas vidas, queridos, todos os nossos atos, todas as nossas tentativas de nos justificar e de nos livrar desse cativeiro do pecado são vãs. São falhas. Apenas Deus, de uma forma milagrosa, é milagre. A conversão é um milagre. Apenas Ele poderá nos libertar, e é isso que veremos aqui agora, a partir do capítulo 7. Nada do que se providenciou em relação à redenção, à libertação daquele povo, que eles fizeram, nada que nós possamos tentar providenciar para a nossa redenção hoje, pode vir de seres caídos, de seres corruptos. Nós temos um problema com um ser imaculado. E a solução desse problema é necessária que seja imaculada. Não tem como. Não pode haver contaminação. E nessa porção, depois de toda essa tentativa do povo, Deus vem e nós vamos ver a reação do ímpio, a reação do mundo, a reação de Faraó, quando ele é confrontado com as palavras de Deus. E é isso que eu chamo os queridos a meditar nesse pequeno trecho que foi lido aqui. Em primeiro lugar, preste atenção, a obediência às palavras de Deus, ou o Evangelho, nos tornará odiosos aos olhos do mundo. A obediência ao Evangelho nos tornará odiosos
aos olhos do mundo. O Senhor, queridos, Ele é muito específico e detalhista em tudo que faz. Não há nada que possa escapar do seu controle absoluto. Foi orado aqui também. E mesmo sabendo da nossa livre agência nessa terra, nossas ações que são tomadas em nossa vivência, Deus submete nós e todas as suas criaturas em determinadas situações e determina cada evento, conduzindo essa livre agência nossa e regindo esse universo, para que cada criatura sua reaja de acordo com a sua própria natureza. Isso é interessante a gente pensar. E assim Deus vai levando a cabo o plano dele. Se eu pegar um pedaço de ferro, pegar um ímã, aquele material é ferroso, eu sei que se eu aproximar aquele ímã daquele metal, daquela criatura, ela vai reagir de acordo com a natureza dela. Ela vai ser atraída pelo ímã. Isso não acontece com o alumínio, por exemplo. Ele não pega esse magnetismo, é da natureza do alumínio. Se eu elevo, eu dei esse exemplo aqui até na quinta-feira, né, a temperatura do ferro, nós temos aqui um engenheiro aqui, Alisson, 1440 graus, o ferro, mais ou menos isso, 1440 graus, é da natureza daquele material, a essa temperatura, ele liquefazer, ele vai derreter, ele vai deixar o estado sólido e passar para o estado líquido. E assim, todos os componentes dessa existência, eles reagem de acordo com a sua natureza. E nós vamos ver aqui que há uma verdade intragável nas Escrituras. Nós somos ensinados que desde a queda nós somos donos de nós mesmos, dos nossos narizes. Nós somos ensinados desde a queda que somos autônomos, que somos independentes. Mas na prática não é o que vemos. Na prática, quando cada um aqui é submetido a determinada situação, nós vamos reagir de acordo com aquilo que nós somos. Está na nossa essência, na nossa substância, está na nossa natureza. Reagir àquilo que nos é colocado diante de nós. Agimos de acordo com essa natureza corrupta e estragada, e o jeito mais fácil de Deus nos demonstrar isso é nos submetendo às provações. E é isso que Deus vai fazendo no mundo. Quando Deus está chegando lá na frente, né, no final ali em Deuteronômio, entrando para a terra, quando ele repete a lei, ele é muito claro para os filhos de Israel. Ele fala assim: vocês ficaram 40 anos nesse deserto para que eu mostrasse para vocês o que vocês tinham no seu coração. Vocês murmuraram, vocês blasfemaram, vocês caíram em idolatrias, vocês perderam a fé. É a reação que nós entregamos a Deus da nossa natureza. Deus ordena a Moisés e a Arão que sejam fiéis. Não inventa moda, não. Eu costumo usar essa expressão quando uma pessoa fala assim: eu tenho que ter uma prova assim, eu tenho meus colegas, né, que formaram comigo no seminário, minha prova de ordenação é tal dia, assado, ouvir e fala assim: não inventa moda, não. Faz o que você tem de fazer e acabou. Só seja fiel. E é o que Deus ordena aqui. Simples, falem o que eu ordenar, versículo 2. E assim foi feito. Lá no versículo 6, nós vemos, eles obedeceram e fizeram aquilo que Deus ordenou. E vemos qual é o resultado disso. Eles provocam e tem uma reação de volta. Qual que é a reação natural que nós, seres humanos, teremos quando confrontados com a palavra de Deus? Endurecimento. É o que nós vamos demonstrar. As coisas espirituais são loucura e elas só se discernem espiritualmente. Porque nós somos da terra, nós somos da carne. E assim aconteceu com Faraó. Muito se debate sobre o que as Escrituras elas querem dizer sobre Deus endureceu o coração de Faraó. Está lá no versículo 3. Alguns dizem que Deus absolutamente, de forma ativa, sem nenhuma participação de Faraó, Deus endureceu o coração de Faraó, levando ele a pecar, que é um absurdo isso. Costuma até ser conhecido como hipercalvinismo, né? Deus como se nós fôssemos marionetes. Ele vai fazendo as coisas e nós, meramente, sem nenhum tipo de responsabilidade, vamos agindo. No outro extremo, outros dizem: não, Deus não tem nada com isso, é Faraó que endureceu o coração e tudo, mas o texto ele é muito claro, inclusive nos originais. Deus endureceu o coração de Faraó.
Não está dizendo que o Faraó endureceu seu coração. E a falta de conhecimento, irmãos, de quem é Deus, da sua santidade, da sua soberania, da sua majestade, e do que nós somos e do que nós nos tornamos após a queda, é que nos leva a esses embaraços. Mas como? Como que funciona isso? O que pode acontecer, queridos, por favor, quando um Deus que é completamente santo, puro, imaculado, limpo, aquele que criou a própria realidade na qual nós andamos, nos movemos, vivemos, existimos, como o apóstolo Paulo diz, em Atos 17, quando esse Deus vem e declara o que é a realidade, como você deve viver, e ele vem e fala para um coração duro, pecador, egoísta, vaidoso, idólatra, soberbo e lascivo, qual vai ser a reação desse coração morto em delitos e pecados? O que acontece quando esse soberano Deus vira para esse coração desgraçado, que é o nosso, e informa esse coração que ele, Yahvé, é o dono por direito criacional desse coração? Deus vira e fala assim, você é meu. O que acontece? Qual é a nossa reação natural em relação a isso? Endurecimento. Interessante, eu peguei aqui um comentário de Lutero sobre isso, nas pesquisas, né? Lutero registra assim: quando Deus disse, endurecerei o coração de Faraó, ele estava dizendo, farei com que o coração do Faraó se endureça. Parece até óbvio, né? Mas é porque tem, como eu disse, aqui tem gente que fala assim, não, é Faraó que endureceu o seu próprio coração. Não. Endurecer é honestidade, pelo menos intelectual, queridos. Até um ateu lendo, fala assim, não, o ativo aqui é o Senhor, e o passivo que sofreu a ação do verbo é Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Ponto final. Deus, com a mais absoluta certeza, sabia, e com a mais absoluta certeza, declarou que o coração do Faraó se endureceria. Com idêntica certeza, Deus sabia que o Faraó não poderia impedir as ações divinas contra si. E Deus igualmente sabia que, como resultado disso, o Faraó certamente tornar-se-ia pior. Eu falo, às vezes, quando eu vou falar aqui de pecado, eu costumo brincar assim, né? Tem gente que é bom em ser pecador. Vocês já repararam isso? Aí, esse bom, ele inverte, né? Porque o pecado é ruim. Então, se ele é bom em ser pecador, quer dizer, ele é mais ruim ainda. É o bom em ser ruim. É o que Lutero está falando aqui. Com as palavras do próprio Deus, que não é uma possibilidade, é uma certeza. Possibilidade é aquilo que nós falamos. Ah, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu farei isto e aquilo, como o Tiago diz, né? Não sabeis se estareis vivos amanhã. O que vocês estão falando que vai fazer o quê? O único que pode falar e que vai acontecer é o Senhor. Então, quando Deus fala por meio da boca de Moisés, e Arão transmite como profeta, é a realidade, é Deus que está falando ali, como ele afirma com Moisés, vocês serão Deus para ele, porque não é uma possibilidade, é um fato, é certeza, e o coração reage e se endurece. Faraó se torna pior, uma vontade maligna pode querer somente fazer o mal, mesmo quando Deus traz algum bem para exercer uma influência benéfica. Quando Deus faz bem ao ímpio, o ímpio glorifica a si mesmo. Me formei, ganhei uma promoção no emprego, estou abastado, estou tranquilo, glórias a mim. Esse é o pensamento do ímpio. Eu sou muito bom. Ele não glorifica a Deus, e é Deus que está dando isso tudo para ele. E mais uma vez citando Tiago aqui, lembrando aqui, né, que Deus costuma fazer isso, como Tiago diz, para os ricos, vocês estão sendo engordados para o dia da matança. Como se fosse um monte de porco, né? Está no chiqueiro ali recebendo comida, achando que é uma maravilha. Está aguardando só o dia do abate. É a palavra de Tiago. Deus faz o bem e a pessoa se glorifica assim. E Lutero continua. Como no caso do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho. A vontade maligna só pode tornar-se pior. Ela torna-se mais endurecida. É necessário um milagre, queridos. Mais uma vez, apóstolo Paulo, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Continua Lutero no outro trecho desse comentário, sobre a resposta a esse dilema, vamos dizer, né? A minha resposta é que, fora da graça da eleição, Deus trata com os homens em consonância com a natureza deles.
Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso é o apóstolo repetindo os Salmos, Novo e Antigo Testamento. Todos a uma se tornaram inúteis. Ele fala assim, veneno de víbora escorre nas nossas bocas. E ele continua com aquele monte de adjetivo bonito, né? Falando de nós, é a nossa natureza. Nós vamos reagir conforme ela. Visto que a natureza deles é maligna e pervertida, quando Deus os impulsiona para que entrem em ação, quando Deus move para que nós possamos agir, arbitrar nesse mundo. E cuidado, irmãos, não estou defendendo aqui livre-arbítrio, estou defendendo arbítrio. Todos arbitram o tempo todo. Mas, como Lutero diz, escravos a essa vontade maligna. Você arbitra de acordo com a sua natureza. Há uma vontade que está corrompida desde o Éden, e você vai responder na sua livre agência de acordo com essa vontade. Você é escravo da sua natureza, nascido escravo. E por fim ele complementa, Deus não cria uma nova maldade no coração dos homens ou de Faraó. Deus não põe uma maldade ali dentro. Antes, ele se utiliza do mal que já se encontra no coração deles, visando os seus próprios bons e sábios desígnios. E assim, Deus vai pavimentando a estrada da redenção no meio desse esgoto da nossa existência. Briga, confusão, adultério, fraude, roubo, murmuração, fofoca, mexerico. Deus vai... E, queridos, isso dentro da igreja, viu? Nós estamos falando aqui com o povo da aliança. Dentro da igreja. Volto a lembrar, a lei vai ser entregue lá no capítulo 20. Esse povo aqui sabia nada de lei, que viveram debaixo do chicote da vara 430 anos, bárbaros. E Deus não os tira do Egito porque eles obedeceram a alguma coisa e se tornaram merecedores. Deus os tira do Egito porque eles precisam de salvação. Deus os tira do Egito para os ensinar o que é ser um ser humano. Para controlar essa natureza caída, como nós temos que fazer hoje, com um novo coração que o Espírito Santo nos deu. E não reagirmos conforme o velho homem, como Paulo diz na carta aos Romanos. Há essa guerra, é uma linguagem ali militar, né, bélica, uma guerra entre o velho e o novo homem, quando nós nos pegamos, às vezes, irados, murmurando, insatisfeitos. Senhor, o que é isso? Que loucura é essa? É a nossa natureza antiga reagindo às provações do dia a dia. O Arthur W. Pink registra assim, o único motivo de ter pessoas que atendem com boa vontade à palavra de Deus é ter a influência santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo faz algo mais em cada um dos seus eleitos do que faz nos não eleitos. Ele opera neles tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. E nós vamos entendendo o que Paulo quer dizer ali. É Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E a gente vai caminhando como uma criança que está aprendendo a andar. É ela que está andando, ela está agindo e movimentando. E Deus, como um pai, opa, aqui não, e vai nos guiando nessa estrada. E isso, queridos irmãos, conforme versículo 4 e 5, que registra assim, Faraó não os ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu, o Senhor, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Tudo isso para manifestação da glória do nome de Deus. Paulo esclarece isso em Romanos 9. Que diremos, pois? Ele relembrando o caso de Jacó, de Esaú, de Faraó, de Moisés. O que a gente vai falar? A injustiça da parte de Deus? Paulo é tão interessante como que, às vezes, algumas doutrinas, né, especialmente a arminiana, cai por terra. Se tudo fosse tão simples de ser entendido, Paulo ia chegar em Romanos 9, onde ele diz assim, Deus odiou Esaú, mas amou Jacó. Ele ia parar ali, ele não precisava explicar nada, se fosse fácil de entender isso. Mas ele já sabia que o povo lá em Roma ia dar problema. Paulo, eles vão pular, como diz aqui, né? Vai arrepiar. Então vou ter que continuar explicando.
Há injustiça da parte de Deus? Porque é a primeira coisa que o coração, a nossa reação, quando informa que Deus, da massa caída, na queda em Adão, escolhe pessoas para ser salvas. E as outras, Deus meramente atende o seu desejo. Você quer caminhar conforme os seus desejos? Vai, Deus os entrega. Mas àqueles a que ele manifestou misericórdia, ele tira. Qual que é a nossa primeira reação? Isso é injustiça. Está aqui, Romanos 9, 14 e 18. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem Deus misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Queridos, você quer endurecer o coração do ímpio? Você tem um amigo muito querido que não conhece o Senhor, algum familiar, um irmão, um pai, colegas do trabalho. Você quer ver coração duro? Seja verdadeiro com ele. Em todos os assuntos, especialmente em relação à pessoa e às obras de Deus. Tiver um grupinho ali debatendo religião e tal, entra com o verdadeiro evangelho e diz o que nós somos e o que Deus teve que fazer. Dureza de coração. Ninguém aceita isso, não. Não, eu que escolho Deus, é eu que resolvo, eu vou ir para o céu porque eu obedeço. Eu não mato, eu não roubo, né, Mirna? Ao assunto voltando de novo, né? Eu sou até bom. Deus conhece meu coração, eu estou indo para o céu porque Deus sabe. Deus é meu chapa. Você quer endurecer o coração do ímpio? Pregue o evangelho. Ele vai responder de acordo com a natureza dele. Ele não aceitará o direito criacional do Senhor. Ele não aceitará as palavras de Paulo, que é boca de Deus aqui nas Escrituras, dizendo: Deus tem misericórdia de quem Ele quer e Ele endurece a quem Ele quiser. Não depende de quem quer ou de quem corre. É o famoso: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? Não adianta. Esse é o Evangelho. Deus vindo em carne para resgatar os que são dele, o povo dele, o Israel do Senhor. E em segundo lugar, agora nos versículos 8 a 13, o poder de Deus sempre será negado pelo mundo caído, devido a essa resposta odiosa à verdade da existência, aquilo que existe. Nós vamos querer criar uma existência paralela e viver nela, negando tudo aquilo que é verdade. É o pós-modernismo, né? A pós-verdade. Cada um tem a sua verdade. Gente, olha o pensamento do mundo, olha o que nós vemos hoje nas mídias, na cultura. É o que é defendido. Isso é o ódio à palavra de Deus, ao Deus que é criador e soberano. O próprio ambiente em que nós vivemos já é a resposta ao Evangelho. O que nós nos tornamos hoje, cada um querendo ser o que bem entende aos próprios olhos. Parece até o tempo de Juízes, né? Cada um fazia o que bem entendia aos próprios olhos. O poder de Deus sempre será negado pelo mundo caído. Versículos de 8 a 13. Eu peço que a igreja sentada mesmo leia em alto e bom som 8 a 13, por favor. Falou Amém, queridos? O que for anunciado, em teoria, a Moisés e a Arão, agora se tornaria empírico.
Faraó negaria o poder de Deus. Nós vemos algo aqui extraordinário acontecendo, queridos. Um cajado se transformando em uma serpente, um milagre. É um efeito fora da natureza, do campo da física. Ela é metafísica. Algo aconteceu impressionante aos olhos de Faraó. Isso já havia acontecido em 4:3, no Monte de Deus. Em 4:30, quando Arão faz esse milagre diante da liderança, e a liderança crê. O cajado com que Moisés apacentava as suas ovelhas, que passou para a mão de Arão, ele se transforma novamente numa serpente. Lançaram o cajado e, milagrosamente, ela se converte. A primeira reação de Faraó, uma reação cética. Opa! Eu imagino, ixi, e agora? Sabe quando acontece algo assim que você não explica de primeiro momento, você dá um passo para trás, né? O que é isso, né? Bom, vamos analisar isso aqui. Queridos, Faraó consulta a sua turma de especialistas. O termo que eu estou tomando pavor dele quando eu abro o jornal. Especialistas, cientistas, e vou explicar por quê. Faraó chama. Especialistas, traz a explicação disso aí. E pior que os danados vêm e faz. Eles repetem. Empiricamente, materialmente, eles conseguem enrolar ali e repetem o feito. Hakam e Kashaf são as palavras no hebraico, no original, que significam sábios e literalmente feiticeiros. Aqueles que dominavam as ciências ocultas, que é Lahat, que traduzido literalmente é fogo, chama, algo que explode, né, como um mágico que joga aquela bombinha de fumaça e some, né? Exatamente isso na língua original. É uma mágica, eles fazem assim. E é interessante, queridos, que nós vemos durante a história bíblica, no Novo Testamento, pessoas que fizeram isso. Se nós formos, por exemplo, em 2 Timóteo 3:8, a gente lê assim, Atos 9:24. Nós temos o caso de Simão Mágico. Simão Mágico, eu volto em Timóteo depois. Olha o que é registrado. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Irmãos, liga a sua televisão. Mentira, não liga não, tá? Não assiste esses cultos aí da teologia da prosperidade. É isso aqui. O grande poder. É o apóstolo. É o patriarca, é o profeta. Hoje, nas igrejas. Está aqui, Simão. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Atos 8, 9 a 11. Infere-se que Paulo falou desses sábios lá do Egito, em 2 Timóteo 3:8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses mágicos que Paulo encontrava pelo caminho, resistem ao quê? À verdade. Você está vendo o endurecimento? Deus fala com Jeremias assim, Jeremias, vai nesse povo aí. Você vai falar assim, assado, e Jeremias, eu imagino Jeremias só fazendo assim. Aí Deus, para fechar com chave de ouro, ele piora o negócio todo. Mas esse povo não vai te ouvir e eles vão endurecer a face contra você. Vocês têm noção do peso disso? Jeremias, já aí, eles vão te odiar, porque você está falando a minha palavra para eles. E são esses que resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé, 2 Timóteo 3:8. Entrará a era, sairá a era, enganadores continuarão a imitar os feitos de Deus e iludir os incautos. E eu vou além aqui, irmãos. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, anote aí, consulte depois, nós não vamos ler aqui agora. Ele diz que não há inocente. Tadinho de fulano, foi enganado pelo bispo tal. Não tem. É a ganância no coração dele que o atrai. É a reação natural ao que é pregado, que não é o evangelho. Vem aqui, põe 100 que vai dar 10 mil para você. O homem mais simples, aquele homem, imagina um homem lá daquela roça que não sabe ler e escrever, ele tem uma enxadinha velha, ele tem no coração dele o desejo por uma enxada nova. A enxada velha dele está funcionando, mas aquela ânsia de ter a novidade, isso está no coração de todo homem, seja ele erudito, seja ele ignorante, seja homem, seja mulher, branco, preto, gordo, baixo, magro, o que você quiser pôr aí.
É a natureza que reage. Então não há inocentes nesse meio. No fundo, esse anseio, né, pela riqueza, pelo mistério, olha que interessante isso, né, pelo oculto, por aquilo que é grandioso. Ó, Chapa está aqui, ó, tinha um tumor aqui e sumiu. Ah, glória, não sei o quê. Você não escuta um glória a Deus, né? Glória, e o pastor com o lencinho dele está enxugando o lencinho, julgando no meio do povo. Passa aí que vai sarar. Ô, gente, e sara, viu? Seria dado a Satanás o poder nos últimos tempos para manifestar sinais. Nós lemos aqui em Deuteronômio 13. Qual é a divisão entre o milagre ser de Deus ou não? Então o milagre vai existir. O sobrenatural nos envolta. Nós só não vemos aqui os anjos. Diz que aqui agora, o autor aos Hebreus diz, que miríades de anjos estão cultuando conosco aqui ao Deus de Israel. Nós só não temos o equipamento para perceber isso aqui. Qual que é a diferença? É aquilo que nós lemos na liturgia. O sinal vai acontecer. Mas, se eles falarem, vamos seguir outros deuses, outros ensinos, que não foi aquilo que você recebeu dos seus pais, não darás ouvido. Pode fazer chover milagre, que se não estiver dando glória a Deus e a Cristo pela Escritura, está errado. É de Satanás aquilo ali. E Deus fala em Deuteronômio, eu quero saber, eu exponho à prova vocês, se vocês amam ao sinal ou se vocês me amam. Quantas pessoas se achegam na igreja, o filho está envolvido em droga, a doença está comendo o fígado dele, algum problema no casamento, emprego, está desempregado. Eu tenho que procurar Deus. Aí vai para a igreja atrás do quê? Da bênção. Mas não vai atrás do Deus da bênção. E o pior é quando o milagre acontece, aí que é o que nós vemos aqui. Esse anseio pelo oculto, por aquilo que é grandioso, está no coração de cada homem e mulher, e assim estava no coração de Faraó, que se satisfez com o que o cercou ali e se equiparou a Yahvé. O milagre foi feito aí, ó. Moisés e Arão, cadê? A ciência aí, ó, mostrou. Sei que se fizer, qualquer um faz. Irmãos, eu falei que eu ia comentar aqui sobre esse pavor dessa palavra especialista, cientista. Nós temos aqui doutores no nosso meio. O que fizeram com a ciência, queridos? A ponto de um ministro do STF dizer assim que responderia por crime aquele que colocasse a ciência em jogo. Mas pera lá, a ciência é feita do contraponto. É a essência da ciência, é o questionamento. Que coisa mais imbecil, idiota é essa que esse cara falou? Mas não, hoje a palavra cientista, você já coloca aquilo como um Deus. São sábios os feiticeiros de Faraó. Perverteram. Quem me conhece melhor aqui sabe o quanto eu amo a academia. Mas olha o que estão fazendo e ensinando ao povo. Se tornou, hoje, especialistas, cientistas, são sábios e feiticeiros de Faraó, inquestionáveis. O que falaram é regra, inquestionável. Então a ciência vai paralisar. Não existe mais ciência, se não há experimento, observação, anotação dos dados, recriação, volta de novo, faz de novo, questiona. Acabou a ciência. Como que nós vamos fazer? São os sábios de Faraó. Repetir aqui, fica quieto. Esse Deus de Israel aí é como qualquer um. Resolve aqui no nosso meio. E olha que mesmo vendo o bordão de Arão e de Moisés devorando os bordões dos seus sábios, o coração do ímpio, vendo a ação de Deus no mundo, vai se endurecer, porque é mal, queridos. Esse pressuposto aí, russoniano, de que o homem nasce bom e que a sociedade o corrompe, também é mentira de Satanás. O limão dá limoeiro, o cachorro dá cachorro, o gato dá gato e pecador dá pecador. E o homem nasce mal. E o coração vai se endurecer porque é mal e eles não podem aceitar as coisas do Espírito porque lhes são loucura. Queridos, finalizando aqui, aplicando esse texto aqui, não se limitando a isso, mas nós podemos ver 4 pontos que eu queria destacar aqui. Quando nós pregamos de forma fiel o Evangelho, somos como Deus para o mundo. Aí você pode bater, eu sou um Deus. Cuidado, hein?
por comissão. Nós somos embaixadores. Você está pregando a palavra fiel onde você está? As pessoas que te circundam sabem que você é crente. Tem gente que assusta, né? Nossa, você era crente, tem 10 anos que você trabalha aqui, você nunca falou de Jesus. E se você for fiel, você é Deus para ela. Nós vimos aqui no versículo 1, destacando aqui. Em segundo lugar, seja fiel à mensagem do Evangelho, seja verdadeiro, e você certamente vai colher um inimigo ali, viu? Tenha sabedoria, sim, né? Porque tem pessoa também que chuta o balde e sai igual um João Batista, mas sem a unção do Espírito, né? Chama Deus e o mundo de Satanás e capeta e não tem convivência com ninguém. Cuidado, queridos. Paulo ele fala da palavra temperada, né? Para você pregar o Evangelho, para você entrar no meio, viver em conjunto, mas, como diz Tiago, mas odiando até a roupa que eles tocam. Mas conviva. Tenha misericórdia, eles não podem entender porque é loucura. Seja fiel, prepare a sua cacunda para tomar paulada, mas não perca a paciência com eles. Você pode estar pregando ali, endurecendo em primeiro momento, mas sendo um dos que Jesus Cristo vai entregar o coração novo, como ele fala lá em João 3. Ele não tem esse equipamento que ele precisa. Ele responde de acordo com a natureza dele, você vai achar ruim por quê? Ele está fazendo o que ele é, próprio. Vai te humilhar, vai te maltratar, vai te xingar, vai querer distância de você. Isso é ele, só porque você foi fiel. Seja fiel, como nós vimos aqui, nos versículos 3, versículo 6, faça e obedeça o que Deus te pede, nada além e nada aquém. Olha o que o livro de Provérbios diz, queridos, de não esperarmos nada além daquilo que o ímpio, o tolo, o estulto pode nos oferecer. Provérbios capítulo 9, versículos 7 a 9, diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, e o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Então saiba que vai acontecer isso. É constatativo isso aqui. É da natureza deles. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Não quer passar raiva, cala a boca. Mas nós não somos chamados a isso, não. Nós somos chamados a morrer. A nos entregar como ovelhas ao matadouro diariamente. Provérbios geralmente não são conselhos para que você faça, não é uma regra. O pregador aqui, que é Salomão, ele observa a realidade em volta, e é uma constatação. Você não quer ter dor de cabeça, não? Então não repreende o escarnecedor, você não vai ter problema. Mas isso é o certo a fazer? É só constatativo. E no versículo 9 ele fala assim: dá a instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. É o que a pessoa pode te oferecer. De um lado o ímpio, e do outro o crédulo. Constatativo. Terceiro, queridos, o mundo caído fará demonstrações muito parecidas de poder, com sinais, prodígios e milagres divinos. Nós já tocamos aqui e vimos aqui no versículo 11. Os sábios de Faraó transformaram serpente lá. Diz que, eu li sobre isso, não sei se é verdade, né? Que esse povo de internet é um perigo. Cuidado, viu, irmãos? Ficar passando notícias, isso é um problema em grupo de WhatsApp, em e-mail. Parece lá, fonte, vozes da minha cabeça, mais ou menos isso. Não tem comprovação, não tem nada. Mas nos estudos aqui, eu li que a tradição judaica, ó, você vê, já começa assim, né? A tradição judaica já joga na conta deles. Eles dizem que, em determinada posição da cabeça da cobra, se você apertar, ela paralisa. Ela tem um choque, né, na medula dela e ela trava. Eu sei isso com o gato, né? Que se a gente pega o gato que eu tenho lá em casa, ele também trava. Aí você pode mexer nele e tal, sem perigo. Diz que a serpente, você meteu o dedão na cabeça dela aqui assim, ó, ela vai... E que esses magos fizeram isso. Trouxe ela ali congelada, soltou ela no chão, ela foi. E a cobra de Arão e Moisés devorou aquelas cobras. Mas, enfim, o milagre aconteceu? Opa, estava aqui, ó, tem prova, tem tudo aqui. Ó. Analise e retenha aquilo que é santo. Não é porque reluz que é ouro. Cuidado. Sinais e prodígios podem não ser do nosso Pai e Criador, e Ele pode nos estar colocando à prova, para ver se a gente crê nele ou nos nossos olhos. E por último, em quarto lugar, quando Deus diz algo, queridos, presta atenção no mais profundo do seu coração, esse algo vai acontecer. A boca do Senhor o disse, versículo 13, irmãos. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu,
como o Senhor tinha dito. Pedro vira na carta dele e fala assim: não estranheis como se fosse coisa extraordinária o fogo que vem vos provar, como se algo estranho fosse. Parece que Pedro está falando assim: olha, vocês lembram que o nosso Cristo pisou aqui? Ele falou, no mundo tereis aflições? Vocês estão estranhando o que é aflição? Ele não falou? A boca do Senhor não tinha dito? Como o Senhor tinha dito? O faraó vai endurecer, ele não vai ouvir vocês, vai enxotar vocês de lá. Ah, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Ué, está acontecendo o que foi prometido. O mundo caído, o mundo que jaz no maligno, você está sofrendo por amor de Cristo. Não acha que isso é especial? Que você é ouro de Ofir? Tem umas músicas aí, né, que bota aqueles adjetivos tirados aqui da Escritura, e vocês, você aquilo, é existencialismo purinho. Não ande por vista, ande por aquilo que Deus prometeu. Olhe para frente como Abraão, como Sara, como Isaac, como Moisés, aquela turma toda lá de Hebreus 11, olharam de longe e não tiveram aquela promessa concretizada. Hebreus fala, eles não alcançaram a promessa. Uai, mas espera lá, Abraão não pisou lá, gente? Os israelitas não pisaram lá, Deus não deixou? Aí o autor explica, Abraão não queria aquela terra, ele sabia que tinha algo maior. E ele precisava esperar a gente, para no dia do juízo, no dia que Cristo voltar em glória e fulgor, nós todos adentremos aquele descanso que ainda resta para o povo de Deus. Então hoje, meu amado, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Como em Meribá, com aquele povo lá, que viu os milagres de Deus e pereceram pelo deserto. Por quê? Por incredulidade. É o que está registrado ali em Hebreus 3. Eles não creram e pereceram. A única coisa que nos é exigida, e que somente Deus pode nos dar, mediante clamor: Pai, alimenta a nossa fé. Como aquele pai do filho endemoniado, que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, aquela bagunça, e corre para cá, corre para lá, e apóstolo não dando conta do negócio, e o pai desesperado: essa turma sua aí não consegue fazer nada. Me ajuda se o senhor pode. Aí Jesus dá aquela suspirada, né? Geralmente se lê aquilo como uma interrogação, mas não tem interrogação ali não, irmãos. Muitas vezes a gente lê assim: se podes, é a palavra de Jesus, né? Mas está errado. É um suspiro profundo que Jesus dá por causa da incredulidade. Ele fala assim: se podes. Como se ele tivesse assim: vamos lá, tudo é possível aquele que crê. Aí aquele homem chorando: Senhor, é o que nós temos que fazer. Eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Vocês estão vendo um paradoxo? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. E é assim que a gente tem que pedir para não cair nos engodos da vida e conseguir caminhar, queridos, pelo deserto dessa vida. Vamos ficar de pé? Vamos orar?